Olá, galera! Mais uma aula hoje sobre enfermagem cirúrgica. E desta vez nós vamos estar falando sobre classificação das cirurgias. Bem, as cirurgias elas podem ser classificadas de três formas. A primeira, de acordo com o momento a ser realizada. Segundo, de acordo com o potencial de contaminação dela. E o terceiro ponto vai ser de acordo com a finalidade. Nós estaremos refletindo um pouquinho sobre esses três tópicos aqui. Classificação da cirurgia, de acordo com o momento, de acordo com o potencial de contaminação e de acordo com a finalidade. De acordo com o momento, as cirurgias elas podem ser de três tipos: de emergência, de urgência ou eletiva. O que seria uma cirurgia de emergência? Quando a gente fala em uma cirurgia de emergência, nós vamos pensar que elas devem ser realizadas imediatamente. Não tem como a gente aguardar, a gente postergar, a gente agendar. Não, cirurgias de emergência imediatamente. Exemplo, uma apendicite supurada, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, um PAF, um PAB, que é um ferimento por arma branca, alguma situação em que esteja pondo, melhor dizendo, a vida daquele paciente em risco. Então, cirurgias de emergência. O que seria então uma cirurgia de urgência? A de urgência ela precisa ser realizada com prazo no máximo de 24 horas. Então, um nódulo de mama com uma suspeita de malignidade, que já foi feita uma biópsia, então tem que ser retirado o mais rápido possível. Então, a gente quando fala uma cirurgia de urgência, a gente tem aquele prazozinho, a gente pode fazer um exame de sangue antes, a gente tem até 24 horas para poder estar realizando aquela cirurgia. Diferente da de emergência. Emergência não dá tempo para nada, tem que ser imediatamente. E o terceiro tópico aqui, de acordo com o momento, são as cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas são aquelas programadas. Então, a gente pode agendar aquela cirurgia para um determinado tempo. Eu coloquei aqui um exemplo, uma postectomia, que é a retirada ali do prepúcio do menino. Nesse caso aqui, é uma cirurgia que não vai colocar a vida daquele paciente em risco, além que a gente pode estar preparando, fazendo os exames todos pré-operatórios. Então, esta daí é uma cirurgia eletiva. A perineoplastia também é um exemplo, a amidalectomia. Então, são cirurgias programadas, ok? Tem uma diferença bem grande aí das outras duas. O segundo tópico é de acordo com o potencial de contaminação. Então, quando a gente fala numa cirurgia, como classificar uma cirurgia de acordo com o potencial de contaminação, nós vamos estar pensando aqui nesses 4 tópicos. Uma cirurgia, então, ela pode ser considerada limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Vamos ver primeiro o que seria uma cirurgia limpa. Uma cirurgia limpa vai ser aquela feita num tecido estéril, um tecido que não tenha contaminação ou em um local de uma possível descontaminação. Por exemplo, na pele, é possível fazer uma desgermação e fazer uma descontaminação daquela pele. Ou sem processo infeccioso no local. Então, cirurgias vasculares, cirurgias de mama, enxerto de pele, são consideradas, então, cirurgias limpas. O segundo, a letra B aqui, potencialmente contaminada. O que seria uma cirurgia potencialmente contaminada? É aquela realizada em tecidos com uma flora microbiana um pouco numerosa, mas sem processo infeccioso no local. Então, uma cirurgia gástrica, uma cirurgia das vias biliares, umas feridas traumáticas de até 10 horas após o ferimento. Então,
podemos chamar este tipo de cirurgia de uma cirurgia potencialmente contaminada. Essa daqui é diferente, então, da cirurgia limpa. A cirurgia limpa, ela é feita num tecido estéril, ou então num tecido que seja fácil de descontaminar, como a pele, como a gente falou. No caso de uma cirurgia gástrica, não tem como fazer uma limpeza, uma descontaminação da parede gástrica. Então, ela é considerada potencialmente contaminada. Então, cirurgia potencialmente contaminada, é bom a gente lembrar que as cirurgias potencialmente contaminadas, todas aquelas que invadem, né, os processos digestivos, né, já pode esôfago, são cirurgias chamadas, né, de potencialmente contaminadas. Na letra C, cirurgia contaminada. A cirurgia contaminada é aquela realizada em um local com flora microbiana abundante, porém sem processo infeccioso. Então, não tem presença de infecção, mas por si só ela já é considerada contaminada. Uma cirurgia intestinal ela já é considerada uma cirurgia contaminada, porque o local ele tem uma flora microbiana abundante. E uma cirurgia é considerada infectada quando ela é feita num tecido com processo infeccioso no local. Então, um tecido com a presença de pus, de secreção, ela já é considerada uma cirurgia infectada. O terceiro tópico, que nós falaríamos da classificação das cirurgias, é quanto à finalidade dela. Então, nós já vimos, né, os outros dois tópicos e agora nós estaremos falando do último tópico, de acordo com a finalidade. Então, de acordo com a finalidade, ela pode ser paliativa. O que seria uma cirurgia paliativa? Uma cirurgia que ela vai dar um alívio para o paciente, mas ela não vai tratar a patologia em si. Então, um exemplo, um paciente que esteja com um CA de bexiga, né, um exemplo. E aí ele não está conseguindo urinar, ele está tendo problemas. É feita então uma cirurgia, uma cistostomia, uma abertura para poder sair a urina dali, mas não curou a doença em si. Ele só deu um alívio para o paciente. Então, paliativa, a gente vai chamar então as cirurgias de paliativa, aquelas que têm o objetivo apenas, a finalidade apenas de dar um alívio para o paciente. Uma cirurgia chamada de curativa, quando ela determina a cura, ela tira, né, o objetivo dela ali é de dar, além do alívio, ela curar, ela retira tudo que estiver causando aquele mal. Então, fez uma retirada de um determinado órgão e aí o paciente ficou curado. Então, a finalidade daquela cirurgia é curativa. Uma cirurgia ela pode ser também diagnóstica. O que seria uma cirurgia diagnóstica? Um exemplo, né, uma abertura para a retirada de uma biópsia. Isso é um exemplo, mas a biópsia não é somente, a gente não tem como exemplo só a biópsia como diagnóstica. A gente tem um outro exemplo básico de diagnóstica, a laparotomia exploradora. Então, o que é uma laparotomia exploradora? Uma abertura, né, do abdômen, aonde vai se investigar, ver o que está acontecendo ali dentro. Então, por exemplo, um PAF, aonde é realizada uma laparotomia exploradora, vai se investigar ali quais órgãos foram afetados, o que pode ser feito ali naquele momento. Então, a laparotomia exploradora é um segundo exemplo aí de cirurgia diagnóstica. A cirurgia ela pode ser reparadora, né, ou reconstrutora. Então, por exemplo, aqui a gente tem, então, por exemplo, um indivíduo fez uma retirada da mama devido a um CA. Então, fez uma mastectomia. E aí, depois vai ser feita, fez uma cirurgia curativa e depois vai fazer uma reparadora. Essa reparadora é quando vai se colocar uma prótese mamária no lugar daquela retirada. Então, é feito uma reparação.
Então, um exemplo também básico, muito comum hoje, é das cirurgias bariátricas. Depois, aquele excesso de pele, ele pode ser retirado. E aí, não é uma cirurgia estética, não é considerada uma cirurgia estética, cosmética, é considerada uma cirurgia reparadora, né? Ela vai reparar algum dano causado por uma outra cirurgia. Então, cirurgia reparadora. A do transplante, o nome já diz, né? Quando é feito aí um transplante de um determinado órgão. E a cirurgia cosmética, né? Estética. Esta sim, né? Seriam entrariam aqui nesse tópico as cirurgias estéticas em geral, né? Uma abdominoplastia, uma rinoplastia. Então, seriam, né, consideradas aqui cirurgias cosméticas ou estéticas. Muito bem, a aula de hoje foi só 10 minutinhos, 11 minutinhos, e tenham um bom dia. Não deixem, né, de fazer a atividade que eu estou colocando para vocês lá no aplicativo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.